E aí, galera, beleza? Tudo bem? Então, hoje nós vamos corrigir a prova da URGS 2016. Tá? Eu acho que hoje a correção vai ser um pouquinho diferente, inclusive bem diferente da prova de 2015, porque essa provinha de 2016 ela é meio intrincadinha. Ela te dá umas paradas, tem umas questões meio tranca-rua, assim, né? Mas eu acho que vai ser bem oscilante o ritmo, tá? Algumas questões, como a primeira de Caras que tu está vendo aí, são bem tranquilas, né? Mas algumas questões, já a segunda de texto, ela já vai te propor umas armadilhas, ok? Então vamos nesse ritmo aí. O que não ficar bem claro para ti aqui, tu sabe, tu segue sendo aí cliente do plantão, pode me ligar, pode perguntar a hora que tu quiser, tá? Eu vou seguir também aquela ideia de ficar te dando aqui o grau de facilidade e de discriminação dessa questão, né? Por exemplo, essa primeira questão que nós vamos então primeiro compartilhar na tela, tá aqui. Nós estamos lá na página 42 do livro de revisão, que certamente tu já baixou, do www.carlosdado.com.br, não é verdade? A primeira questão é de Crase, o gabarito é letra A. Como costumam ser as questões de Crase, ela é muito fácil e o grau de discriminação é alto. Ou seja, todo mundo acertou, quem passou também acertou. Então vamos ver as lacunas que tu tem ali. Na linha 17, as vésperas da Revolução Francesa, então naturalmente tem que ser craseado. Se tu me perguntar, vamos ver se tu te lembra bem, cara, e mesmo quando for fácil aqui eu tô afim de explicar, tá? Então não vou me acelerar muito. Aquilo ali é uma adjunta do verbial, né? Então é uma função que sempre tem que ser preposicionada e propicia porque está no feminino, né? Às vésperas é como dizer nas vésperas. Essa é aquela regência que quando nós estudamos pela primeira vez, você deve ter ficado meio assim comigo, ela não é, ela não é uma regência nem nominal nem verbal, é uma regência sintática, correta para fazer a função do adjunto do verbial. Na linha 32, levaram a Revolução Francesa ali embaixo, é craseado, né? Seria levaram ao conflito. E lembramos, já explicamos isso acho em outra prova também, o nome do evento histórico é a Revolução Francesa, então também propicia a crase. E finalmente, lá embaixo, né, em 54, o básico da crase, né? É singular e plural. Quando o cara diz em relação a outras, não tem o artigo visivelmente. Isso aí tu aprendeu, mas isso aí é já infantil para ti, né? Não tem como com diferença de número, como no gênero. O gênero é mais claro, né? Óbvio. Mas se houver diferença de número singular e plural, não pode ter a classe. Vamos para outra A, beleza. Para a questão 2. Começou bem, mas na 2, o cara já te dá, e eu vou te explicar por quê, o gabarito é C, mas um grau de facilidade difícil. Não, nada lá, os 25 mil que fizeram essa prova erraram, e entre os que passaram, só metade acertou. Tá? Vamos ver se eu consigo encontrar qual é a questão que te pegou. O gabarito é C. Tá? Vamos tirar C, então. A superpopulação para Malta é uma ameaça porque ele viu uma relação entre a situação da França às vésperas da Revolução e o fato de ela já ser um país populoso. Tá? Isso está bem caracterizado, eu acho que está na linha 19, onde cito Malthus na 12, aquele parágrafo é todo ele direcionado para o Malthus, né? Então, é a resposta. Agora, o que não pode ser resposta, por exemplo, a letra A? Eu acho que não diz, o texto não diz que é para conter as transformações, para estudá-las e tal, mas não conter. Tá? Na letra B, o problema da B é o Malthus, né? É do texto, é do autor do texto, não do Malthus a declaração. Isso vai acontecer várias vezes, né? Na linha na letra D, aliás, Ricardo não viu relação do crescimento de rendas prioritárias terras e a queda do Império. Não, mas é justamente o que ele diz a partir da linha 39, que é o parágrafo do Ricardo. Né? O autor ele vai mencionando ora o Malthus, ora o Ricardo e olha ele mesmo. Né? E a letra E não faz sentido tu dizer que o Malthus tinha preocupação com a justiça social se ele diz no finalzinho, na linha 36 em diante, que a ajuda para os pobres deveria ser cortada. Não, né? Malthus era sacaninha. Muito bem. Então ficamos com a letra C. Questão difícil. Grau de dificuldade regular. Interpretação de texto. Agora na 3 facilita bastante, tá? A 3, o gabarito é a letra D. Ela é muito fácil e a discriminação é muito boa, né? Só um detalhe importante, tá? Se alguém vacilou. Se tu olhar para o enunciado, é o enunciado que decide. Isso aqui eu vou tentar patrolar, tá? Por que a 2 vai estar errada? Todas as informações estão no texto, mas o enunciado te diz assim, ó, quais as informações devem ser atribuídas ao autor do texto. E a afirmação da 2, toda assistência aos pobres deveria ser suspensa,
não é uma afirmação do autor do texto. É a afirmação do Malthus que eu mencionei antes para resolver a letra E da 2. Beleza? Por isso que é apenas 1 e 3, que são afirmações do autor do texto, Thomas Piketty. Tudo bem? Então, olha a 4. A 4 deve dar uma questão certamente mediana. Porra, mediana essa questão. E o grau de discriminação muito bom. Bom, tem que acertar, tá? Aqui a pergunta é um substantivo que denota processo. Tá? Gabarito é B, muito facilmente estagnação, né? O ato de estagnar e por diante. Eu queria que tu notasse uma coisa que a URGS faz, velho, que é bizarra. Bizarra. Tá claro no enunciado que ele diz um substantivo que denote processo, tá? E na letra D o cara botou um verbo, tornar. Na 34, aquela palavra similar está sendo usado como adjetivo, então C e D não pode. Restante da letra E, ou restante, é substantivo, mas não denota processo, né? Então ficaria entre A e E, mas assim, né, a economia que ele se refere é uma coisa mais estrutural e não processo, não é uma ação, como estagnação, beleza? Isso a URGS faz sempre, inclusive nas questões de substituição. Tá ligado? Que eu te alerto porque eu te aviso porque, sabe aquele ditado, quem avisa amigo é, ok? Porque nas questões de substituição de sinônimos isso também acontece. Então, se eu te peço um sinônimo para um substantivo, tu não vai marcar um verbo, né, cara? Se eu te peço um substantivo que designa estagnação, ação, ou processo, tu não vai marcar um adjetivo, né? Pelo amor de Deus. Como diz um grande aluno meu, Fernando, né? Eles não contam com a minha inteligência, né? Olha a 5, assim como a questão de estrutura e formação de palavras, né? O fácil com grau de discriminação alto, justo, a questão acho fácil mesmo. Gabarito da letra C. Vamos ver o que dá errado ali, tá? Eles querem palavras que tenham no seu radical seja o radical de origem grega-latina, a ideia de povo, tá? Então, na letra A, é só publicou, e população, claro, né? Política de polis, que é cidade. Então, na letra D também não pode ser, e pobre na letra D também não pode ser. Na C, demo de demográfica povo, publicar é tornar público do povo, e população é de povo também, né? Na letra D, mata propriedades, e na E, propriedades e pobres. Aí é bem tranquilo, né? Questão 6, cara, questão de transformação de vozes verbais. Olha o resultado das questões. Difícil e irregular. Gabarito é B, mas eu queria que tu prestasse atenção nesse aspecto do enunciado, tá? Porque o enunciado vai te resolver muitas das alternativas. A pergunta é assim, ó, correta passagem de segmento da voz ativa para passiva. Então, em negrito tem que estar na ativa. E a resposta tem que ser uma passiva, correto? Então, na letra A já não dá para fazer o negócio, porque o elemento que acompanha o verbo entraram em curso está preposicionado. O que tu aprendeu? Só faz voz passiva, verbo transitivo direto, entendeu? E não um elemento que esteja proporcionado descarta. O gabarito que é B, assim, torvelinho similar. Torvelinho é tempestade, furacão, tá? Vitimácio Reino Unido. Tá ali o sujeito, torvelinho, vitimácio VTD, o Reino Unido AD. Então seria o Reino Unido fosse vitimado por torvelinho similar, entendeu? Que é a resposta. Tranquilo. O AD virando sujeito e por diante. Agora, olha a letra C, cara, isso que me chama a atenção. Eles querem uma ativa virando passiva, e na letra C a frase está na passiva já. O que um passivo virar passiva? Nem seria a resposta, porque não cumpre a ordem do exercício. Não? Na letra D, pegadinha clássica da URGS, tá? Os donos de terra sujeito receberiam o verbo transitivo direto, e uma parte cada vez mais significativa AD. Aí o cara começa com a renda nacional seria recebida, não pode? A renda nacional não era o objeto direto, é uma parte da renda que seria o objeto direto no outro sentido, não pode ser. Está correta, né? Aquele da renda nacional é o adjunto nominal de parte, não o núcleo do objeto direto. Não pode fazer passiva a partir do elemento que é o preposicionado, da renda. Okay? E o valor permaneceu alto, piadinha, né? Se tu não te... Olha bem para mim. Se tu não te lembrou que permaneceu alto é verbo de ligação, alto é adjetivo, então é predicativo, e predicativo não faz a voz passiva, porque não é substantivo, então não pode ser objeto direto, bateu de mão contigo, beleza? Isso a gente viu naquela aula de padrões frasais, né? Isso é, como é que eu sei que permanecer é verbo de ligação, aliás? Porque eu decorei, não, né? Porque eu olho para alto que é adjetivo, e sendo adjetivo não pode fazer passivo porque não é objeto direto, porque não é substantivo.
Agora tu te lembrou? Ah, bom. Muito bem. Então, estamos na 7. Cara, 7 é uma das questões mais incríveis que a Euro já fez, eu não acho boa. Curiosamente, ela dá como grau de facilidade mediana, dá para descer, né? E o grau de discriminação é alto, tá? Claro que, de repente, assim, no desespero, e eu vou repetir um negócio que tu deve ter notado, todos os vídeos das 10 aulas de correção da URGS, das 10 provas que eu vou fazer aqui, em todos eles eu vou dizer isso, né? A URGS não é o Enem, correto? Se eu puder acertar essa questão aqui, mesmo que ninguém tenha acertado, tu ganha, tu sempre ganha acertando, porque não tem o tri. Todas as questões valem a mesma coisa, todas elas têm peso 3, correto? E o que faz a grande diferença aqui entre o gabarito C 1 e 2, né? Entre 1 e 2 com a 3, talvez por isso as pessoas tenham chutado isso, né? É que o ponto e vírgula da 1 e da 2 aparece substituído por ponto na 3. E essa é a diferença em função do paralelismo que ele estipula na 1 e da 2. O que eu quero dizer na 1 e na 2, sabe? Que eu estou comparando Reino Unido com a França, ok? E que, sobre tudo isso, o adjunto adverbial por volta de 1.700 vale comparativamente para o Reino Unido, com 8 milhões de pessoas, e a França, com 20 milhões de pessoas. Isso é possível ler por causa do ponto e vírgula na linha 2. Se na 3 tu colocou um ponto, então o adjunto adverbial de tempo por volta de 1.700 não pode atingir uma outra oração com ponto depois dele. Ele vai ficar restrito à primeira oração. E isso naturalmente muda de sentido e também deixa a frase incoerente. Beleza? Muito bem. Não sei se percebeu, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que tu resolveu, cara. Se tu puder depois me dar um retorno. Se foi por isso, sendo tu, evidentemente, meu aluno, minha aluna, não foi chute. É o paralelismo mesmo que faz a diferença. O santo paralelismo, correto? Olha, 8. 8 é uma questão de vocabulário bem tranquila, né? O de longe ali significa uma diferença, não necessariamente uma distância, né? Então, na linha 19 ele é usado como de longe era o país mais populoso, era muito mais populoso do que os outros, não tem nada a ver com distância, né? Dinamismo para crescimento aqui, mas para deslocamento não, né? E a evolução para aumento, porque no contexto, na linha 41, tu vê a evolução do preço da terra, que é naturalmente o aumento, né? E não, como ele diz ali, o progresso do preço da terra. Beleza? Muito bem. Chegamos então na questão 9. Essa aqui também vai requerer um pouquinho mais de atenção ainda que a anterior, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho para a questão 9. Vamos ver como é que é. Eu pulei aqui na 8. Deixa eu só voltar aqui na 8. Na 8, o grau de facilidade é mediano e discriminação muito bom. Como é que pode ser mediano, né? Tu vê que lá pelas tantas aparece a diferença entre o aprovado, mais aprovado ainda tu, né, a estudante de medicina, e o público, a população geral, né? Aqui na 9 vai dar grau de discriminação fácil, grau de facilidade fácil e de discriminação alto, né? Mas eu tenho uma questão aqui dessas três, me parece meio complicado, que eu acho que já é a primeira, né? O advérbio, consequentemente, expressa o crescimento prolongado da população e a consequência expressa que o crescimento prolongado é consequência do crescimento prolongado da produção agrícola, não é a causa. Olha como é que a frase diz assim, né? Se o crescimento da população e, consequentemente, da produção agrícola se prolongasse, consequentemente, o crescimento da produção, porque o crescimento da população é a causa do segundo, beleza? Então vai estar errado. Destruindo o equilíbrio social é uma consequência, na linha 51 poderia fazer assim, né? Frase começa antes. Os donos da terra receberiam uma parte cada vez mais significativa, e o restante da população uma parte cada vez mais reduzida. Isso levaria ao desequilíbrio. Portanto, haveria um desequilíbrio, correto? Eu acho que está bem colocado, né? A 3, na linha 56, 57, ó, escrevendo nos anos de 1810, Ricardo não poderia ter ver a importância. Claro, não poderia ter ver a importância porque escrevia. Lembra? Módulo 17. Oração subordinada, adverbial, causal, reduzido de gerúndio. Como é que eu sei? Cara, botei a conjunção causal ali e funcionou, correto? Beleza, agora vamos a um texto um pouquinho mais literário, né, do André Devine, nas suas peripécias com a filha lavando o carro. Como é que começa a questão, essa parte da sua prova, a questão de regência. Tá? Aqui mistura regência, colocação pronominal e as respectivas adaptações ortográficas. Tá?
Dá uma olhadinha nas linhas enquanto eu vejo aqui, ó. Por que, que na primeira lacuna, linha 5, tem que ser sentem na? A e B estão fora. Porque sentir é verbo transitivo direto, ok? Então já matou a regência ali. E o na, só tem essa alternativa, mas eu vou te lembrar, é uma adaptação ortográfica por causa do N. Sentem na. Beleza? Tinha esquecido de dizer, né? Agora aqui é Equador. E vamos ver as estatísticas. Mediana. E o grau de discriminação bom. Cara, a regência sempre mata alguém, né? Até os aprovados. O correto depois na linha 40 é esquecê-la. Lembra, aqui, ó. Modo de regência, módulo 5. Esquecer e lembrar, originalmente são verbos transitivos diretos. Esquecer alguma coisa, lembrar alguma coisa. Só se eu uso o pronome se esquecer, se lembrar, que vai gerar o dedo aí. Não é o caso ali, né? Porque está só o lembrar na minha parada. Então tem que ser o ou A, no feminino A, e a adaptação ortográfica aqui, como tem um R, vira lá. E a última daí, né, respondeu-lhe, é porque respondeu a ele. Aí é responder a alguém. VTI-OI, lê. Beleza? Muito bem. Aqui na 11, essa questão, ela teve grau de facilidade fácil e de discriminação bom. Então eu vou te marcar os livros, vou te marcar as linhas, onde tu pode enxergar a sequência, tá? O gabarito é A, vai dar 4, 2, 1, 3. Aí eu vou fazer uma sequência, tá? Das linhas, não uma sequência que está aqui. A primeira, naturalmente, é Divino cometer uma estupidez. Isso está até meio que fora do texto. Por isso que vai ser o número 1, que é o ponto inicial. Tá? A partir da linha 3, define presente que algo está errado. Justamente é o início do texto. Isso ficou meio estranho, né? Porque a estupidez, que não está diretamente presente ali, que seria uma defesa contra tudo que não entende a estupidez que ele fez. O presente está bem no início, mas é o segundo ponto da narrativa. E depois, a partir da linha 19, tu vê o terceiro, Divino conversa com o filho enquanto leva o carro. Tá? E, naturalmente, lá na linha 39, aí ele faz um flashback. Ele vai começar a recordar a estupidez que ele fez, que tem a ver com a lição de inglês, que está lá na linha 39. Que é onde a filha olha para ele, vai aparecer depois. Isso também nas questões de interpretação, e ele meio que sente que tem alguma coisa também com a filha, que a filha tem algum pressentimento. Beleza? Muito bem, isso foi a questão 11. Olha 12. A 12 é uma questão de interpretação, que eu vou entender. Grau de facilidade é mediano e discriminação regular. Te cuida, vamos ver, tá? O que está errado na 12? A, na 12A. Não é intencionalmente. Eu não sei se, eu não vi em nenhum momento que diga que é intencional o que ele está fazendo, tá? A B, não dá para dizer que ele é realmente ingênuo. Okay? Ele até diz, né, que tem coisas que ele não entende, ele procura cultivar a ingenuidade. Mas não quer dizer que ele seja ingênuo. Se ele procura cultivá-la, é justamente até talvez por isso que ele não, ou seja, não. Na letra C, não tem nada a ver com desperdiçar o tempo com o carro, muito antes, pelo contrário, eles colocam até contrariamente essa ideia, né? Os olhos da filha evocarem culpa, que é a resposta da D, eu acho que está bem caracterizado a partir da linha 32, 33. Ele fala antes dos olhos, não, mas ali, na linha 32, 33, ele diz um olhar que investiga sem ferir, que de fato parece ver o que está lá, então a filha está ligada. Né? E a letra Equador não é casualmente, né? Não tem nada a ver com casualmente, ele está procurando o mesmo contrário. Beleza, 13, regência, muito fácil. Olha bem, grau de facilidade muito fácil. E discriminação regular, velho. Como é que quem passou errou, não? Eu acho que é por causa da crença, você não vê. Qual é o erro da primeira? Primeiro está errado, dois e três estão certas, né? Se não entende, for substituído por desconfia, seria necessário substituir o que por que não, teria que ser de que. A linha 2 seria assim, uma defesa contra tudo de que desconfia. Porque desconfia de TI, o pronome relativo vai atrair a preposição. Aula 2 de regência, ok? Último item, 10, regência, pronomes relativos. Errada a primeira. Se o está for substituído por não localiza na linha 4, não mudaria a regência mesmo, porque aquele em parte alguma é o adjunto adverbial, não é a regência do está, então seria não está em parte alguma, não localiza em parte alguma, porque não é regência verbo, a regência, acabei de dizer, tia, sintática, não é uma regência nem verbal, não. Certo, a 2 e a 3.
olha que interessante, na frase da linha 16, tá? Eu vou ler a partir da linha 14, acho que faz mais sentido. Assim ele está numa guerra, mas por acaso, de onde está submerso a ingenuidade, a qual se agarra sem saber, não consegue ver o inimigo. Ele se agarra à ingenuidade. Se eu usasse com a qual eu não poderia dizer ele se protege da ingenuidade que muita gente imagina. Porque ele não está se protegendo dela, ele está se protegendo com ela. Ele está se protegendo de outra coisa com a ingenuidade. Então, a substituição que é proposta ali, com a qual ele se agarra sem saber, com a qual ele se protege sem saber, aliás, é perfeito, beleza? Para manter o sentido, ok? Então, ficamos com dois expressos. Por isso que eu acho que essa questão é irregular. Acho que muita gente não conseguiu enxergar essa leitura aí. 14. Essa questão, acho que ela está na aula de discurso direto e direto também, nós já vimos, mas eu vou repetir aqui o gabarito aí. Facilidade mediana, tá? Ou porque envolve uma operação gramatical, e o grau de discriminação bom podia ser melhor, hein? Para quem está passando em medicina aqui, devia ser melhor. Lembra que está tudo no presente, ok? Ele vai fazer o mesmo raciocínio do discurso direto, ele vai passar para estava lavando o carro quando pressentiu. Usou o pretérito perfeito, pressentiu o quê? Ok? Então, tudo que é presente, exatamente como no discurso direto, vai virar, presente vai virar pretérito imperfeito, ok? Como é que ficaria a frase? Ele estava lavando o carro quando pressentiu o quê? São 6 palavras que vão mudar, correto? O gabarito é Equador. Seria quando pressentiu que havia alguma coisa resolvida, que não estava em parte alguma, mas que os nervos sentiam. Quem sabe fosse uma espécie de vergonha, quem sabe fosse o medo enigmático dos 40 anos. Certamente não era para um destino. Havia, estava, sentia, fosse, e era. Tranquilo? Beleza, assim lá para raio aí. Agora vamos à questão de pontuação 15, que é uma questão fácil com grau de discriminação alta. Mudou um pouco o perfil da questão aqui, né? Ficou muito fácil, porque teoricamente é uma questão de para se alimentar de siamesa, essa matéria que a gente luta para aprender, né? Então ele vai trocar uma vírgula por um ponto e vírgula na linha 9. O que a linha 9 não dá? O que vem logo depois, o nome de uma suposição é um aposto. O que cabe no aposto final da frase? Vírgula, travessão e parênteses, não ponto e vírgula. Então aí descaracteriza. Correto? Errado primeiro. Substituição do ponto e vírgula, linha 15 por ponto final. Naquela frase que a gente tem assim, de onde está, submerso na ingenuidade, não consegue ver o inimigo. Frase completa. Ponto e vírgula está entre duas frases completas, não tem problema nenhum usar um ou outro, correto? Teoricamente, até o ponto é melhor, porque não tem um paralelismo ali que está usando ponto e vírgula. E substituição do ponto final da linha 35 por vírgula. Aqui, eu acho que também faz uma correção no texto. Todo mundo lembra disso, né? Que muitas das substituições da OLIC são correções, na realidade. E ali na linha 15, eu acho que tem uma sequência de eventos que são a mesma sequência. Não tem por que colocar ponto depois de pernas ali. Ele espreguiçou-se, largou o pano, sentou-se e olhou para o céu. É uma sequência narrativa normal, não tem nada que diferenciar essas orações ali. Se o autor quis diferenciá-las, não produziu impacto, né? Tanto que a vírgula pode entrar tranquilamente. Ok? Beleza. Nós temos também agora uma questão, agora deu uma relaxadinha assim aqui, né? Duas questões fáceis em sequência. Na 16, porém, a gente vai ter uma questão fácil também com grau de discriminação bom, tá? O gabarito é C. Questão de métodos, que eu acho que só a segunda pode perturbar, tá? A linha 18 a gente tem talvez que tu vai fazer, talvez não haja nenhuma, pode ser que não haja nenhuma, pode ser um pouco mais coloquial, né? Mas o texto não tem um caráter culto assim que impeça essa transformação. Preserva o sentido da correção. Esse quando da linha 28, né? Quando Laura observa a mãe, está me dando uma ideia de continuidade, tanto do verbo no presente, né? Tipo, a Laura está observando a mãe. E no momento em que daria uma ação mais pontual e também uma tendência passada, por isso está errado, né? E a 13, o E da linha 52, por mais, vive casando e está sempre solteiro, naturalmente tem uma ideia de oposição. Isso é uma linguagem
coloquial. O E muito costumeiramente entra no lugar do mas, correto é dizer mais, né? Beleza, então ficamos com intras, gabarito vai ser. Não teria por que ser para ti o grau de discriminação bom, né? Tem que acertar isso aqui, né? Para 17 agora volta para o discurso direto direto. Tu vê que onde botou a matéria, quase sempre cai o grau de discriminação, né? É fácil, mas o grau de discriminação é bom. O gabarito vai dar só 3. O que está errado na 1 e na 2? Filha, não fica aí o sol. É imperativo, né? O imperativo vai virar sempre o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então seria devia pedir ao filho que não ficasse. Correto? Bem errado a primeira. A segunda tem uma pegadinha, vamos ver se te lembra. Você vai à praia hoje, você vai para a praia hoje, você vai, tá ligado que é presente, né? Mas, embora o tempo seja presente, o aspecto, o sentido verdadeiro é o futuro. Eu estou perguntando assim, na real, você irá para a praia? É isso que eu tenho que considerar. Lembra que se o discurso direto apresentar características da fala coloquiais naturalmente, o que eu faço daí? Eu, entre aspas, conserto isso na transparência para o discurso indireto, na transferência para o indireto, ok? Então, o correto seria dizer: a filha de Vini lhe perguntou se ela iria para a praia. Eu considero o vai e futuro do presente. E o futuro do presente tem que virar futuro do pretérito, beleza? E a 3 está certo, porque o falou, que é pretérito perfeito, né? Vai virar tinha falado mais que perfeito. Ou falara, poderia ser, ou havia falado. Lembra? É a única situação que tem 3 hipóteses, e todas elas com o mesmo sentido. Havia falado, tinha falado e falaram, correto? Então ficou apenas 3. Beleza? Tinha uma coisa importante agora. Tem sido bem costumeiro na prova da URGS aparecer um texto com características metalinguísticas, né? Ou textos referentes ao magistério no final, quase sempre com bom grau de dificuldade. Então, se chega meio esgotadinho aqui, tem que ter um pouco desse treinamento. Você está fazendo esse treinamento, eu sei, mas é muito costumeiro o último texto da URGS é mais difícil. Não sei se vocês tiveram essa sensação. De repente o cara chega aqui, ele já fez 17 questões, acertou 14 até agora, né? Eu tenho mais 7, eu não posso acertar 13, eu tenho que acertar pelo menos. Cara, eu tenho que acertar pelo menos 8. Opa, não dá, né? Não fechou a conta, parece Casa Grande, né? Tem 50% de chance de dar certo e 80% de dar errado. Não, não, não. Eu tenho que acertar 6 por aí. Então, se eu quiser fazer 20, eu já cheguei com 14 sendo errado 13, já estou quase na margem. E esse texto aí não pode fazer desandar meu desempenho, correto? Eu tenho que fazer de 20 para cima, 20, 22, 23, 24, correto? Claro que depende da média, né? Mas eu tenho que chegar muito bem aqui, então não posso chegar desgastado, tá? Na questão 18, interpretação, e olha, eu queria que observasse, tá? Como é que são os resultados. O grau de facilidade já é mediano no de 8, discriminação é alto. Então, o pessoal chegou bem aqui, tá? Tu entendeu o texto, eu não queria te desgastar muito aqui, mas se entendeu, eu vou ler o gabarito daí, tá? Que a heterogeneidade linguística do Brasil deve ser compreendida para que se possa construir uma cultura escolar aberta à crítica da discriminação da língua. Vocês entenderam? Isso é um resumo perfeito do texto. O que o cara diz que a língua não é homogênea, a escola e a população não entendem isso, o governo também não, e a gente precisa ter uma mente aberta para entender que a língua ela é variada, correto? Tranquilo? Tu vê, olha a letra A, o senso comum costuma perceber a língua como um fenômeno heterogêneo, não, percebe como um fenômeno homogêneo, e não atua daí, não atura daí as diferenças, né? A violência simbólica constitui fácil de variação da língua da B, frase nada a ver. Conceitos de norma culta e suas características do Brasil são alvo de explosões de ira diante de fatos de variação linguística, não são conceitos de norma culta, é contra a norma culta. Os elementos que, as variantes que são contrárias às normas cultas que propiciam essa variação de ira, né? E uma pedagogia que regule o domínio das variedades ditas populares em vez de ser privilegiado. Não é regule, não tem como regular. Popular, a fala, o coloquial, não pode ser regulado. Ele precisa ser aprendido, compreendido, mas não regulado. Ninguém regula a fala, né? O Brasil já não regula nada, vai querer regular a fala. 19, o gabarito foi 19 é C, ela é mediana e o grau de discriminação é muito bom. Então vamos ver agora. O que vai dar no 19? Só a 3 errada, né? Primeiro diz assim, uma educação de qualidade deve, conforme a variação linguística, questionar as relações sociais advindas da percepção da língua como fenômeno homogêneo, porque o preconceito é considerar a língua fenômeno homogêneo, porque a língua é, na realidade, um fenômeno heterogêneo. Aliás,
como tu assistiu numa saudosa primeira aula em fevereiro de 2020, a gente começou lá em 2020, presencial, lembra? Existia aula presencial ainda, em que nós mostramos que existe o nível culto, dialeto, nível coloquial, a gíria e sucessivamente. Beleza? A língua é heterogênea. Então, certa primeiro. O desafio para a educação de qualidade está em preparar a escola para combater a discriminação que tem origem nas diferenças entre as variedades linguísticas. Cara, é a mesma coisa está escrito na UNA, entendeu? O preconceito é contra as diferenças das variantes. Preconceito é imaginar que a língua deva ser homogênea, não heterogênea. As variedades linguísticas próprias ao domínio da escrita, da leitura, escrita e fala nos espaços públicos que devem ser ensinadas na escola são as que não sofreram variações sociais. Não, não. Todas as variações, inclusive a culta, porém mais lenta, nós já mostramos isso também na primeira aula de nível de linguagem, todas elas sofrem variações, correto? E claro que a fala, a gíria e o dialeto sofrem variações mais contundentes, mais rápidas, mas todas sofrem variações. Então, a 3 sequer faz sentido. Beleza? 20. Questão mediana com grau de discriminação alto sobre posicionamento de adjuntos adverbiais, sobretudo, né? Aqueles elementos que nós estudamos em ambiguidade, módulo 16. Diz assim, aquele 4, aquela linha 4 do em geral, provoca em geral, o em geral se relaciona ao provoca. E o cara joga para a linha 2, que seria assim, depois de chega, perdão, depois de razoavelmente. Seria assim, a avaliação linguística é uma realidade que, embora razoavelmente, em geral, bem estudada. Mas daí seria, opa, antes do razoavelmente, embora, em geral, razoavelmente bem estudado. Seria para razoavelmente bem estudado. E não mais tu provoca. Lembra? Mudou de oração, adjunta adverbial, a frase mudou de sentido. Mesmo que tu não veja o sentido corretamente, ou que o sentido seja especialidade da URGS meio turvo, meio estranho, entendeu? Mudou de oração, mudou de sentido, tá? Então, a primeira muda de sentido. Deslocamento de muitas vezes para antes de chega, mas aí é a chupeta ali, que barbada, né? Chega muitas vezes chega, está ao redor do mesmo verbo, protegido pelo e conjunção, não vai atingir outra oração, não mudou de sentido, a 2 está certa. Tá? E a 3. O inclusive da linha 27, isso pressupõe inclusive uma ampla discussão. Então, pressupõe inclusive uma discussão. Precedido de vírgula para depois de características da linha 29, cara, botou 3 e depois. Isso pressupõe uma ampla discussão sobre o próprio conceito da norma culta e suas efetivas características, inclusive no Brasil contemporâneo. Aí seria inclusive no Brasil, só um pouquinho, está contando com a minha inteligência. É claro que muda porque mudou de geração também, beleza? Temos apenas 2 aqui, sem alteração de sentido. 20, B. Bom resultado da maioria das pessoas, na mediana, com discriminação alta. 21, questão de concordância nominal. Se nós alterarmos toda uma cultura escolar para culturas escolares na linha 39-40, a frase seria assim, né? Eu vou começar a partir da linha 37, já vou fazer substituição. Considerando o grau de rejeição social das variedades ditas populares, parece que o que nos desafia é a construção de culturas populares abertas, primeira, abertas, a crítica da discriminação pela língua e preparadas para combatê-la. Porque se combater a discriminação, e não a cultura popular. Então só mudou 2 até agora, abertas e preparadas. O que pressupõe uma adequada compreensão da heterogeneidade linguística do país. Não tem, isso aí são só 2, né? A pegadinha do combatê-la, ok? A 22, uma questão também fácil, muito fácil, um grau de discriminação alto, para encontrar o sujeito comum em todas ali, que é senso comum nas 6, né? O senso comum tem, demoniza e tende. Lembra de senso comum que a gente usa também nas técnicas de redação, né? É o conhecimento popular. É isso que a educação de qualidade tem que combater, a discriminação que o senso comum faz contra o idioma. A heterogeneidade do idioma, na realidade, achando que deve ser homogêneo. Tá? Na 23, a gente tem tecnicamente uma questão de campo semântico, e aqui deu mediana, mas o grau de discriminação é alto, então tem que acertar, tá? Que são as características, digamos assim, as palavras que unem o ponto de vista do senso comum contra a linguagem popular. Folclorizar, aí no sentido conotativo negativo, né? Demonizar e deteriorização. Deterioração. Essa aí, muito bem. Na letra A, o ensino não tem nada a ver. Na C, qualidade, domínio, características, nada a ver. Na letra D, nada a ver. Na letra E,
heterogeneidade, talvez, né? Não está justamente ao contrário, as pessoas acham que deve ser homogêneo, não heterogêneo. Beleza. Diferença de vocabulário na 24. Como foi o resultado da 24? Para facilidade mediana, mas meu, olha só, pensa bem na linha 30, quando o cara diz, parece claro hoje que o domínio dessas variedades caminha junto com o domínio das práticas. Cara, domínio para enquadramento. Enquadramento diz em lei, por exemplo, vai prender uma pessoa, e não quando tu te refere a domínio no sentido de ter conhecimento, né? Não diz isso, né? Tem conhecimento sobre a vacinação, enquadrei a vacinação, que isso, né? Escasse pouco, albergar por abrigar te pareceu estranho, não é, né? Precisamente, provavelmente, identificado por reconhecido, né? Porque na linha 23, quando o cara diz assim, né? Variedades linguísticas identificadas, né? Reconhecidas como as próprias, né? Porque tu está colocando uma marca nelas, né? E a última, 25, que é uma questão sobre verbos, obviamente, mediano, grau de discriminação muito bom. Verbos não, de referência de pronomes, perdão. Tá? Vamos ver como é que é essa leitura para ti. Deixa eu só ver como é que foi mesmo. Eu falei, deve dizer, mediano. Ó. Dessas variedades, da linha 30 e 31, tem que ser o domínio dessas variedades que vem junto com o domínio das respectivas práticas culturais. Então, é o conjunto das variedades, correto? Cultas e escritas faladas constitutivas da norma, né? Que é o que ela estava dizendo antes ali, né? A partir da linha conceito de norma culta e suas efetivas características do Brasil contemporâneo. O lado da linha 42, que é a mesma pegadinha de concordância, não é uma cultura popular, é discriminação, então está errado. E a terceira, essa compreensão da linha 45, que deve avançar primeiro os educadores, depois os educantes, claro que é da heterogeneidade, porque a escola ensinando contra a discriminação. Beleza? Não achou essa prova mais enroladinha? Isso talvez afete menos a média do que a gente possa imaginar. Não afetou muito a média mesmo. Mas é claro que para alguém com conhecimento mais fragilizado ou com uma postura mais distraída na hora da prova, pode tomar um tufo, ok? As variações da URGS às vezes são mais sutis daquelas que a gente imagina, né? Então você já sabe, semana que vem, URGS 2017, ok? Chegando a hora, pessoal. Vamos ver, né? Tomara que a tia URGS nos ajude. Mas valeu. Vamos falar com vocês. Um abraço.